Aqui também sobre o Bruno Rodrigues viver uma fase muito boa, o melhor do início de carreira do atacante de 25 anos de idade. Por quê? Porque até aqui, no Campeonato Mineiro, ele já tem 7 partidas, com no total 3 gols e outras 2 assistências. Ou seja, em 7 jogos ele participou diretamente de 5 gols do Cruzeiro até aqui. Realmente um início muito bom do jogador, que você vê que parece que ele tá jogando com raiva, né? Tipo assim, com vontade realmente de fazer um ano muito bom aqui pelo Cruzeiro. E basicamente, desde quando o Bruno Rodrigues chega no meio da temporada passada, já dava pra ver que era um jogador muito raçudo mesmo, né? Porque ele chega na reta final da Série B e tem números parecidos com o que ele tem hoje. Em 18 jogos, ele fez 4 gols e 3 assistências. E olha que foi bem, né? Mesmo tendo números parecidos com esses 7 primeiros jogos, 3 gols e 2 assistências até aqui em 2023. Quando foi perguntado ao Globo Esporte, nessa entrevista, ele falou o seguinte: sem dúvidas, é o melhor momento, mais especial aí da minha carreira. Me sinto em casa jogando aqui no Cruzeiro. E sei quanto representar essa camisa é importante, disse então Bruno Rodrigues, que até a última experiência que ele teve em um time que ele foi contratado para ter um papel importante e um time com muita torcida foi no São Paulo, né? Na temporada de 2021, 7 jogos no Campeonato Paulista, não conseguiu agradar, foi emprestado aí novamente a Tombense, que é o time que tem seu passe, para o Famalicão de Portugal, e foi bem. O Bruno Rodrigues não estava vindo bem por acaso, porque em Portugal ele já havia feito na primeira divisão 40 jogos, 8 gols e 4 assistências, além daquela Série B absurda, né, pela Ponte Preta em 2020, com 47 jogos, 11 gols e 11 assistências, jogador revelado na base do Atlético, mas que pelo Atlético Paranaense ele também não teve uma boa experiência, né, então foi em 3 times grandes aí que ele teve essa experiência. No Atlético, que ele joga um pouco mais de 10 jogos no Atlético Paranaense, depois aí 7 no São Paulo, até agora se firmar aqui pelo Cruzeiro. No total, o Bruno Rodrigues já disputou 27 jogos, com 7 gols marcados e 5 assistências. Bons números aí do atacante. Quero saber se você concorda comigo, discorda. Atleta que, no caso, está emprestado só até o final desse ano e deve ter uma opção para o Cruzeiro querer, já fixado, né? Para o Cruzeiro comprar o seu passe. Acho que deveria sim fazer esse pagamento, até porque se não comprar, tenho certeza que vai aparecer vários times interessados no atacante. Óbvio que está cedo ainda, né? Ainda mais se tiver a opção no contrato, poder esperar. Acho que o Ronaldo vai sim fazer essa espera e comprar os direitos econômicos do Bruno Rodrigues, que tem aí seus 25 anos de idade. Não ficaria surpreso até mesmo se tivesse um potencial de revenda, porque por ser um atacante, um ponta esquerda, muito rápido, velocidade, acho que pode aparecer um time da Arábia aí doidinho para levar ele para um caminhão de dinheiro. Não ficaria surpreso. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, você concorda comigo? Para terminar aqui com vocês, quero falar negócio que dificilmente vai acontecer por conta da questão financeira. Vale a lembrança de que o Ademir já foi pretendido pelo Vasco, pelo São Paulo, pelo Cruzeiro, pelo Atlético Paranaense. Em todos os casos, o desfecho foi o mesmo. O Atlético Mineiro pedindo 4 milhões de dólares e os times interessados entendendo que o custo era muito... Bom, então vamos lá, né? Que história é essa envolvendo o Ademir? Que o Nicola trouxe essa informação nessa última segunda-feira mesmo, tá? No vídeo que ele postou logo pela manhã, falando sobre o interesse do Santos na contratação do jogador, que pertence ao Atlético Mineiro. Tem recebido várias sondagens do atleta, que não é titular, mas é uma opção excelente para o segundo tempo. Um exemplo claro disso foi na temporada passada, onde ele entrou em campo incríveis 61 vezes, né? E Atlético que gosta de um 6-1. Ele fez ainda 8 gols e 1 assistência. Nesse ano tem 4 partidas até aqui, jogou aí metade dos jogos, mas tem demonstrado interesse de vários times aqui do futebol brasileiro, e eu confesso para vocês que eu não sabia dessa do Cruzeiro não, tá? Que o Nicola aí disse, afirmando também que outros times do Brasil procuraram um jogador. A questão o Ademir não é um atleta jovem, assim, 21, 20 anos, não, ele já tem 28 anos de idade, tem contrato de mais de 2 anos e meio de duração com o time rival. Além de ser um rival que complicaria qualquer contratação, a pedida do Atlético ao mercado é um valor bem alto, até para não ter risco de um time ir e pagar, né, o que eles estão querendo, que seria na casa dos 20 milhões de reais. Se um time tivesse condições e pudesse levar, certamente seria um dos adversários diretos do Atlético, por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio, por exemplo, no título de alguma competição, ou o rival, o Cruzeiro, que aí não faria o menor sentido aceitar essa liberação do jogador, nem acho que deva acontecer. O Ademir, que no caso somando aí a passagem pelo Atlético, 65 jogos, 8 gols, 1 assistência, não tem muitos números de participações em gols, mas cria muitas jogadas, é um atleta interessante, que surge muito bem em times do interior de Minas, né? Por exemplo, joga na Patrocinense,
passa também na Patrocinense de Sergipe, não conhecia esse time em 2015, até ganhar um pouco mais de notoriedade na Patrocinense e no Nacional de São Paulo entre 2017 a 2018, vai para o América, onde joga de 2018 a 2021, com destaque para os anos de 2020 na Série B e 2021 na Série A, conseguindo a vaga na Libertadores. Foram 94 jogos nesse período, 31 gols e 9 assistências do Ademir, então acho um bom jogador, mas muito difícil, tá, de pensar essa contratação. Mas enfim, fiquei bem surpreso que ele trazer aqui para vocês também esse nome, mais um, né, monitorado e especulado aí pelo Cruzeiro, de acordo com o Jorge Nicola. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui hoje que eu estou gravando o vídeo para vocês, e diversos outros times internacionais, nacionais, do próprio Cruzeiro também, tá? Da atual temporada ainda não chegou aqui para mim, mas em breve já é disponível também para vocês. E você falando que veio aqui pelo canal, em qualquer peça, qualquer modelo, qualquer personalização, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra, tá? Então, olha esse aqui também de Portugal, deixei o Instagram deles aqui embaixo, só entrar lá, ver todas as outras opções, e esse cupom válido aí, no caso, para você comprar, só falando que veio pelo Cruzeiro News, que você vai ter esse desconto. Tem também camisas do Lakers aqui, ó, da NBA, uma edição nova também personalizada, bem bacana mesmo. O link da DG então tá aqui embaixo na descrição do Instagram. Bom, quero começar falando aqui sobre o Ronaldo, que comentou, né, nessa última live dele sobre essa situação envolvendo o Mineirão, que é o que eu quero começar falando, né? Enfim, o Ronaldo, que além disso comentou dessa possibilidade da construção de um novo estádio, e ele deixou claro porque a questão do Mineirão, onde não tem tido, né, avanços nessa temporada então de 2023, o Cruzeiro nem jogou no Mineirão ainda, e ele ressaltou, né, que no caso é uma pena porque o Mineirão é a nossa fortaleza também, onde o atual dono da Raposa está mandando jogos no Independência, e não é o que ele gostaria, até porque a grande questão do Mineirão é que o Cruzeiro gostaria de, além de ter um aluguel mais baixo, a preferência de jogos, porque várias partidas o Cruzeiro teria de mandar fora, por já ter shows, né, marcado no estádio, então essa situação acabou complicando demais a relação que já não era boa do Ronaldo com a Minas Arena, e além disso, né, em questão de participação nos bares, nos restaurantes do estádio, que estava também de acordo com o Ronaldo, não ajudando muito o Cruzeiro nessa. Porque mesmo o Independência ter uma capacidade bem menor, de no máximo 22, 23 mil torcedores, mesmo assim tem tido lucros bem superiores do que quando o Cruzeiro estava jogando no Mineirão, com 28, 32 mil torcedores. Porque, para você ter uma ideia, tanto que o Mineirão é caro, o Cruzeiro só realmente tinha lucros muito significativos quando passava ali de 45, 40, 50, 60 mil torcedores no estádio. Porque quando tinha 23 mil, igual quando eu fui, se não me engano, contra o Guarani, né, que estava bem baixo, teve quase prejuízo nesse jogo, contra o Ituano também, que se não me engano foi 45 mil torcedores, 50 mil, e teve um lucro, tipo assim, se fosse no Independência, teria a mesma coisa, sabe? Então, acaba que a situação ficou bem insustentável, não é à toa que o Cruzeiro tem mandado jogos na Arena Independência. E além disso, ele comentou da possibilidade de construir o estádio em Betim, onde ele voltou a falar o seguinte: houve sim algumas conversas, mas não mudou nada até agora, não tem nenhuma novidade por enquanto, as coisas vão se resolver sozinho com o tempo. Então ele disse aí sobre isso. Eu tenho minhas dúvidas se o Cruzeiro realmente vai construir um estádio próprio, viu? Acho que essa situação da Minas Arena, logo mais, logo menos, deve dar algo positivo. Por exemplo, para o Cruzeiro jogar o Campeonato Brasileiro no Mineirão, tá? Porque não acho que o Ronaldo vai manter o Independência o ano inteiro. Você vê, o Cruzeiro jogou 2 jogos longe do Arena Independência e ganhou os 2, né? Eu, particularmente, não gosto dos jogos do Cruzeiro no Independência. É um estádio muito bom, grama boa, tem um espaço bom para a torcida, apesar de que eu acho muito pequeno para a torcida do Cruzeiro, mas não gosto. É um estádio que está lá o rival, o América, o Atlético Mineiro já jogou lá há tantos anos, então eu não gosto. Eu, particularmente, prefiro o Mineirão umas 1000 vezes, nem é exagero, prefiro muito mais mesmo. Independência, não sinto em casa. Quero saber se você concorda comigo também, discorda, e qual que você prefere, né? Se tem alguém aqui ainda que defende o Independência ao invés do Mineirão, e também essa construção, né, de um estádio próprio, que eu não vejo com maus olhos, mas acho muito difícil de sair ou ter alguma novidade ainda. E bom, outra posição aqui também que eu quero falar com vocês é a respeito do João Pedro, que joga aí como um centroavante, um segundo atacante, que o Cruzeiro demonstrou interesse além dele no atacante Lelê, e pelo que parece o Cruzeiro monitora algumas situações de um jogador que poderia ser um reserva imediato do Gilberto, até porque hoje para essa função nós temos o Matheus Davó, e para falar a verdade para vocês, não é um jogador que enche meus olhos para ser o reserva, por exemplo, numa Série A. Eu acho que, sei lá, o Matheus Davó com uma opção de ponta e tudo mais, razoável, mas para centroavante eu não sei se seria a minha segunda opção. Eu particularmente preferiria ficar com o Edu no banco de reservas, não sei se vocês concordam.
ou um nome especulado foi o João Pedro, que poderia até mesmo jogar junto, tá? Com o Gilberto, ele seria um segundo atacante, um cara ali, um meia muito mais avançado, ele que tem 30 anos de idade e que jogou muito tempo no futebol europeu, lá no futebol da Itália, né? Onde ele surge na base, no caso, do Santos, passa pelo Palermo, Vitória de Guimarães e chega ao Cagliari em 2014, 2015, onde por lá fica mais de 7 temporadas consecutivas. Para alguns destaques, por exemplo, em 2019, 2020, 39 jogos, 19 gols e 4 assistências. Nos últimos 3 anos dele de futebol italiano, ele fez quase 50 gols, né? Então vivia uma fase realmente muito boa e se mudou para o Fenerbahçe, lá da Turquia, Fenerbahçe, não sei como que seria a pronúncia exata. No caso, pela equipe, ele que é comandado pelo técnico Jorge Jesus e até aqui não tem tido números excelentes, não. 15 partidas com apenas 2 gols e uma assistência. A grande questão ele está avaliado na casa dos 9 milhões de euros, né? Está avaliado em 50 milhões de reais. Tudo bem, acho que pela fase ele não vale isso tudo não, mas pelo menos uns 25, 30 milhões, não acho que seria menos do que isso, se chegasse com certeza para ser um cara bem diferenciado. Acho que ele tem espaço em quase todos os times do Brasil. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo também sobre o jogador então de 30 anos de idade. Mais um aqui no vídeo, bem interessante, que também o Cruzeiro barrou nessa questão financeira, é a respeito do zagueiro Doria, de 28 anos de idade, e se vocês estão percebendo, todos esses nomes já foram especulados aqui no clube. E assim, se essa notícia da venda do Cruzeiro está surgindo agora para nós, até faz mais um pouco de sentido essas especulações recentes do clube, né? Porque, já vinha falando aqui, não faz sentido o Cruzeiro demonstrar interesse no Doria, que tem valor de mercado de 30 milhões de reais, titular do Santos Laguna, que recebe quase 1 milhão por mês, sabe? Quem sabe o Ronaldo já esteja, assim, preparando, né, para trazer alguns reforços, antes mesmo de ter essa confirmação da venda de um percentual. Quem sabe? Faz muito mais sentido, tá? Porque eram uns nomes que não faz. Tipo assim, os caras não vão rescindir o contrato e vir de graça para ganhar 350 mil. Então, não ficaria surpreso se o Ronaldo já estivesse com um plano, né? Atrás, antes mesmo dessa venda oficial. Então, o Doria, que tem 28 anos, contrato até dezembro de 2024, o que pesa em relação a essa questão financeira. Que tem um salário muito alto, não é tipo assim, dentro da realidade, 500, 600 mil, não, muito mais do que isso. O jogador que é titular do Santos Laguna tem mais de 5 temporadas. E mesmo sendo futebol mexicano, lá tem um poder de compra muito alto também, né? Até por ser do lado dos Estados Unidos, então a comparação sempre vai ser em relação ao dólar.